Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje é dia de leituras do mês de julho de 2019. Bom, pessoal, o mês de julho para mim é mês de férias, né? Sou professora, então eu acompanho as férias escolares e também mês de flip. Então, muitas dessas leituras que eu vou mostrar aqui são finalizações que eu já tinha começado a ler em junho e eu finalizei para poder ir para Flip, já tendo lido algumas coisas de alguns autores que estariam por lá. A começar pelo livro O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, pela editora Planeta. É um livro maravilhoso em termos estéticos, né? Ele é muito bonito, ele é muito bem cuidado. Aqui a gente tem um marcador combinando com a capa, né? E o autógrafo da autora. Aliás, vai ter vídeo de book haul. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vídeo de book haul e também o vídeo de book haul da Flip, onde eu vou mostrar pra vocês todos os autógrafos, tá bom? Mas basicamente esse da Carmen Maria Machado é um livro de contos. E eu comentei com vocês no vídeo passado de leituras que eu acabei lendo 3 livros que pra mim formaram uma espécie de trilogia de contos escritos por autoras e que os 3 têm essa mesma característica de contar um pouco do cotidiano, mas ao mesmo tempo inserir algum elemento misterioso, ou insólito, ou fantástico nas narrativas. E esse livro aqui, O Corpo Dela e Outras Farras, faz isso. Os outros 2 livros que eu considerei que formaram essa trilogia, que obviamente não é uma trilogia, tá, gente? São livros completamente independentes, de autoras diferentes. Um deles é o Cat Person, da Kristen Roupenian, uma autora norte-americana, assim como essa daqui, Carmen Maria Machado. E o outro é um livro da Mariana Enríquez, autora argentina, chamado As Coisas que Perdemos no Fogo. Eu gostei do estilo de escrita da autora, eu tive um certo estranhamento em alguns dos contos, mas gostei no geral, gostei bastante. Esse livro aqui, como diz o título, né, O Corpo Dela e Outras Farras, ele vai muito para a questão do corpo feminino e também vai trazer personagens LGBTQs, alguns homossexuais, né, algumas lésbicas, alguns bissexuais. E na maioria dos contos a gente tem mulheres atormentadas, insatisfeitas ou incomodadas com alguma coisa. Eu pulei um dos contos desse livro, que é o conto maior de todos, mas não foi pelo tamanho, eu pulei porque era sobre Law and Order SVU, uma série, só que na verdade o conto se chama Especialmente Hediondas, 272 visões de Law and Order SVU. Então é a autora fazendo como se fossem pequenas entradinhas sobre esse Law and Order. E como eu não conheço muito bem a série, eu acabei meio que pulando, eu não tava muito afim. Como eu falei, por eu ter lido já 2 livros de contos com uma pegada um pouco parecida, eu acho que eu já tava um pouco cansado, pra falar a verdade. Mas gostei muito. Eu dei pros 3 contos a mesma nota, eu dei 4,5 de 5. O que significa que eu gostei bastante. E a minha dica, na verdade, pra quem quiser saber o que eu achei desse livro, é que vá assistir ao vídeo da Tami, do canal Literatami, que ela fez um vídeo sensacional e explicou tudo o que eu queria sobre esse livro. Ela vai falar muito sobre o corpo feminino, sobre as violências diversas que se fazem com esse corpo, né? O nosso corpo. Então, vejam lá o vídeo da Tami, que ela foi muito cirúrgica nos comentários dela e combinaram perfeitamente com o que eu pensei do livro também. Vou deixar o link pro vídeo dela aí no box de descrição. Eu terminei de ler enquanto eu estava lá na Flip esse livro que virou favorito da vida, Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen, pela editora Todavia. A tradução é do Paulo Geiger. Aliás, não falei, né? A tradução desse livro aqui, O Corpo Dela e Outras Farras, é do Gabriel Oliva Brum. Gente, Uma Noite Markovitch, a autora é israelense e a história se passa ali onde hoje é Israel, mas um pouquinho anteriormente à formação do Estado de Israel. A história se inicia quando o nazismo está no seu auge na Europa e ainda não existe Estado de Israel, né? O que existe é uma ocupação da região da Palestina por alguns judeus e pelas forças britânicas. E é a história de um cara chamado Markovitch. O Markovitch é completamente apagado, ele é uma pessoa que passa despercebida. E o Markovitch tem um amigo chamado Feinberg. Esse amigo dele é ao contrário dele, é um cara super galante, que chama a atenção, tem um bigodão, olhos azuis. E eles dois vão para uma missão
que consiste em ir até a Europa continental, né, eles chamam ir até a Europa, resgatar algumas moças judias do regime nazista e levá-las para a Palestina. Só que eles vão fazer isso se casando com elas. E aí, assim que chegarem no porto, lá de onde vai ser Israel depois, né? Quando chegarem no porto da Palestina, eles já se divorciam dessas mulheres, porque na verdade o casamento era uma maneira mais fácil de você conseguir transpor a fronteira. Talvez a única maneira de salvar essas moças, né? Então, chegando lá, eles se divorciariam delas e cada um seguiria o seu caminho, né? Essa missão é uma missão militar só para salvar essas moças. Mas o que acontece é que o Feinberg, o amigo do Markovitch, que é o cara todo vistoso, vai acabar se casando com uma moça meio sem gracinha. E o Markovitch vai se casar com a moça mais linda do universo. E no meio dessa viagem, né, é uma viagem de barco que dura alguns dias, ele decide que ele não vai dar o divórcio para ela. E a gente tem uma sociedade em que o homem é que tem que autorizar ou não o divórcio. O marido é que tem que pedir ou não o divórcio. E o Markovitch decide que aquela é a chance da vida dele, que ele nunca vai conseguir uma moça como a Bela, que é a esposa dele, e ele não vai conceder o divórcio a ela. E a história se desenrola a partir daí. Mas a autora ela é muito incrível na escrita dela, é uma escrita bastante sutil e forte ao mesmo tempo, pode ser? É uma escrita que tem muita personalidade. Ela usa muitos cheiros e cores, a descrição, na minha opinião, é na medida certa. Eu gostei muito desse livro mesmo. Como eu falei, virou favorito não só do ano, mas favorito da vida. O livro me deu uma sensação boa. Ela consegue fazer personagens muito complexos. Ela consegue mesclar a história dos personagens com a história da formação do Estado de Israel. E, gente, é um livro muito lindo. Eu tive o prazer de ouvir a autora falar na Flip, né? Eu assisti pelo telão. E ela contou que é baseado numa história real. Claro que ela romantizou, que ela ficcionalizou, mas essa missão dos homens judeus irem buscar mulheres judias na Europa na época do nazismo, se casando com elas e trazendo-as para a Palestina, é real. E essa história da Bela, a mulher mais linda do mundo, e que se casou com um cara que não quis dar o divórcio para ela, também é real. Então a autora contou um pouco disso, que me deixou ainda mais emocionada. É um livro muito lindo, gente. É o meu favorito da Flip, com certeza. No vídeo de book haul da Flip eu mostro o autógrafo para vocês. E vai ter vídeo separado para Uma Noite Markovitch, tá bom? Eu acho que eu preciso falar sobre ele com vocês. Um que eu comprei na Flip e já li, porque ele é bem curtinho, bem rapidinho e bem tranquilo de ler, é esse aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Livro de bolso, ó, ele é pequenininho, ele é fininho, e é um livro escrito pelo Ailton Krenak, que é do povo Krenak, um povo indígena brasileiro, um povo nativo. O Krenak é um grande ativista das causas indígenas, simpaticíssimo, eu consegui trocar umas palavrinhas com ele lá na Flip também, e nossa, que pessoa. E eu conhecia ele antes pelo discurso que ele fez na Assembleia Constituinte, né, na discussão lá sobre a Constituição de 88, ele foi lá defender os povos indígenas, e é um discurso muito forte, ele pinta o rosto de Genipapo enquanto fala. Eu vou deixar o link pro vídeo aí no box de descrição para quem quiser ver, que é um discurso bastante icônico da nossa história. E nesse livro ele vai reunir 3 textos, que são textos originalmente orais que foram transpostos para formato escrito, para o formato de livro. O primeiro texto foi uma palestra na Universidade de Lisboa. O segundo texto, uma palestra também em Lisboa, num teatro. E o terceiro texto foi elaborado a partir de uma entrevista que o Ailton Krenak deu. E esses 3 textos vão falar justamente sobre um pouco da cosmovisão indígena, né? Como é que os povos nativos, e mais especificamente o Ailton Krenak, enxerga o presente e o futuro. E o que eu mais gostei desse livro, eu também vou fazer um vídeo separado para ele, eu quero falar sobre isso, eu acho que a gente precisa falar sobre literatura indígena, e aqui já fica a dica, o podcast, o nome do livro, que é feito pela Luana, a Luana do canal Abstração Coletiva, a Ju e o Caleb, que são dos Espanadores. Eles 3 fazem sempre um podcast chamado O Nome do Livro, e nesse podcast tem um episódio que eles indicam
livros de autoria indígena. Eu vou deixar também o link aí para vocês, tá? Ouçam porque é muito bacana, as dicas são sensacionais. E o que eu mais gostei desse livro foi justamente poder escutar, poder ler, né, nesse caso, uma visão tão diferente da visão ocidental predominante que a gente está acostumado. Eu que sou professora de filosofia, eu estou muito acostumada, eu estou muito imersa na filosofia europeia, né? Em especial de homens brancos, a filosofia norte-americana um pouco também, mas as filosofias dos povos nativos americanos, ela é muito abrangente. E aqui ele questiona a nossa ideia de humanidade, a nossa ideia de razão, inclusive que se aproxima muito, por exemplo, da concepção da escola de Frankfurt. Se tiver que fazer uma comparação com o Ocidente, né, que nem deveria ser necessário, mas é porque muito mais gente conhece a escola de Frankfurt do que as filosofias indígenas. E as críticas que ele faz são extremamente pertinentes e muito urgentes para a gente pensar atualmente. Li também mais um livro da Flip, e na verdade foi um livro também do Piquenique Literário do mês de julho. Esse livro, Fique Comigo, da Ayobami Adebayor, pela HarperCollins. A tradução é da Marina Vargas. O debate lá no Piquenique Literário enriqueceu muito o livro para mim. A autora desse livro é nigeriana, formada em letras, literatura, tem toda uma área de estudos aí voltada para a literatura. Também consegui ouvir a mesa dela na Flip e gostei muito das falas dela. Esse livro basicamente é sobre uma mulher nigeriana que se casa com um grande amor da época da faculdade e eles não conseguem ter filhos. E aparentemente nenhum dos dois tem problemas biológicos, né? Então começa a haver uma grande pressão das famílias, da família dele principalmente, para que eles tenham filhos. E eles não conseguem. Em algumas regiões da Nigéria existe tradicionalmente a questão da poligamia, né? Alguns homens podem se casar com mais de uma mulher, se tiver como sustentá-la e tal. E aí, nesse caso, a família dele, a família do marido, começa a fazer uma pressão gigantesca neles para que tenham filhos. E como eles não têm, começam a fazer uma pressão para que ele se case, né? Para que ele tome uma segunda esposa. E ele não quer, ela não quer, mas o conflito começa aí. Vai ter outras coisas que vão acontecer aqui no livro que para mim elevaram o livro, sabe? Foi o livro que eu achei assim muito bom. A primeira metade eu achei um pouco morna, vai ficar um pouco nessa discussão. E da metade pra frente começam a acontecer coisas bastante frenéticas, assim, bastante dramáticas. O livro ganha outro ritmo, pelo menos na minha leitura foi assim. E eu achei bastante surpreendente. Eu não posso falar mais o que acontece, acontecem outras coisas, não só isso que eu narrei, mas eu não posso falar mais porque senão é spoiler. Só digo isso, se você tá gostando do começo, continua, porque vai melhorar, assim, vai ficar mais surpreendente. E uma coisa que eu não tinha atentado na leitura aqui no piquenique, me despertaram para isso, quem falou sobre isso foi a Hilda, foi a questão política que tem no livro, né? A autora, a Ayobami, acabou mencionando essa questão política lá na mesa. Ela falou que gosta muito de estudar a política nigeriana e queria colocar no livro. Mas na hora da leitura, isso meio que passou batido para mim. Ela narra algumas questões de golpe político, né? Golpe militar lá na Nigéria, momento de eleições, mas para mim tinha passado reto. E essa minha colega Hilda falou sobre como isso acaba se entrelaçando com a história. Então a nossa narradora fala, por exemplo, que eles estiveram por um tempo em lua de mel com um determinado líder político lá da Nigéria, e a gente percebe que ela e o marido dela passaram por uma lua de mel também. Depois disso, esse político se revelou bastante abusivo, e é o que vai acontecer também no casamento dela, né? Vai acontecer uma série de coisas que vai mostrar que não é mais lua de mel. E existe uma certa variação na história de expectativa e frustração o tempo todo, que eu acho que combina muito bem com esse clima político da Nigéria nessa época que ela narra, né? Porque se passa no final dos anos 80 esse livro, a maior parte dele. E essas variações também combinam com o ambiente doméstico desses dois personagens principais, de expectativa, de frustração, e combina com o ambiente político da Nigéria, que é o de esperança de que agora o país vai estabilizar, e frustração por conta de golpes
que vão se sucedendo e vão se acumulando. Enfim, gostei bastante do livro, mais do que eu achei que eu ia gostar, pra ser sincera. E se você já tiver lido esse livro ou algum dos outros aí, deixa nos comentários porque eu quero saber o que vocês acharam. Esse livro tem muita coisa bacana pra gente discutir. Eu acho que uma das principais é a questão dos papéis de gênero, que são muito inflexíveis, né? Então, tanto o papel da mulher, principalmente ligado à maternidade, quanto o papel do homem, ligado à virilidade e outras coisas, e que vai interferir muito diretamente na história. É um livro muito bacana. Eu li também um para minha graduação em filosofia, chamado Pensamento Filosófico, um enfoque educacional, do Luiz Gonzaga Godoy Trigo, pela editora Intersaberes. Foi um livro que não acrescentou muita coisa para mim. Ele acabou repetindo muita coisa que eu já li a respeito, que eu já dou aula de filosofia, né? Então eu já tenho muito do que ele disse aqui na cabeça, então foi um livro um pouco mais de revisão para mim do que de novidade. Acabei pegando no fim do mês. O que aconteceu? Lembra que eu tava com dor na coluna, né? Eu tava travada da coluna. Durante a Flip não tive dor, tava melhorando. E quando eu voltei da Flip, passou, sei lá, uma semana, a dor voltou com tudo. Então eu fui fazer fisioterapia. E aí eu peguei esse livro, que é um livro relativamente fino e leve, pra ler durante a fisioterapia. Que eu tenho que fazer lá a luz infravermelha e outras coisas. E eu li o livro inteiro nessa, né? O livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, pela editora Reformatório. Esse livro eu tô pra ler há um tempão, estava pra ler há um tempão. Foi finalista do prêmio APCA de 2015 e venceu o prêmio São Paulo de Literatura em 2016 como o melhor romance de estreia. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro e eu gosto da premissa. A gente tem um narrador que se mistura um pouco com o autor, tá? Nesse caso, é um livro que a gente chama de autoficção. E o próprio Marcelo Maluf, na Flip do ano de 2017, eu assisti a uma mesa com ele. Aliás, foi lá que eu me apaixonei pelo livro, apesar de alguns amigos meus já terem lido. O Humberto do Primeira Prateleira e a Tami do Literatami, eles leram e adoraram. E eu já sabia que eu ia gostar. Mas quando eu ouvi o Marcelo Maluf falar sobre o livro, ler um trecho do livro, eu me emocionei e foi lá que eu comprei. Nessa fala do Marcelo Maluf, ele disse que esta é uma autobiografia imaginária. Então isso é que é autoficção, nesse caso, né? Ele vai contar a história dele e da família dele, de alguns dos seus antepassados, especialmente do avô dele, que é libanês. Só que ele mistura um pouco, eu vou falar com realismo mágico, mas não é exatamente isso, né? Ele mistura um pouco com carneiros falantes, mas é uma história muito dolorida, familiar. Dá pra perceber que o Marcelo tirou muita coisa da árvore genealógica dele mesmo, das histórias que você ouve nos almoços de família, sabe? E é um livro muito bonito, muito bem escrito. Eu gostei da pegada dele, eu gostei da linguagem. Ele é um pouco reflexivo, um pouco poético, do jeito que eu gosto. Essa capa é lindíssima, né? E tem tudo a ver com o livro. Gente, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, vale a pena. Eu acho que se eu fosse escrever alguma coisa, eu não tenho essa vontade por enquanto, né? Mas se eu fosse escrever alguma coisa, eu gostaria muito de escrever algo parecido com isso. Uma biografia da minha família imaginária, né? Misturando com elementos um pouco mais fantásticos. E esse é um dos livros que eu falei que eu leria em 2019. Na verdade, eu fiz um vídeo no começo do ano falando 10 autores que eu gostaria de ler em 2019. E o Marcelo Maluf era um deles. E por fim, mas não menos importante, esse eu sei que muita gente ama, eu acabei lendo um livro que não estava nos planos nesse momento. Eu vou fazer vídeo logo pra vocês, porque é um vídeo que foi encomendado pelo Fernando Ferroni. O Fernando é autor e ele criou um clube de leitura que acontece no metrô de São Paulo. Eu vou deixar o link pra página do Facebook desse clube aí no box de descrição. E ele pediu para um booktuber por mês fazer sobre o livro que eles vão discutir. E a mim coube O Maus, do Art Spiegelman, pelo Quadrinhos na Companhia. A tradução é do Antônio de Macedo Soares. E esse livro é o queridinho de muita gente. É uma história em quadrinhos, né? Chama-se Maus, a história de um sobrevivente. São quadrinhos em preto e branco que vão falar sobre a sobrevivência do pai do autor, o pai do Art,
que tem que escapar do nazismo. O pai do Art e o Art são judeus, e nesse livro ele faz toda uma série de metáforas, né? Então ele retrata os judeus como ratos, os nazistas como gatos, os norte-americanos como cachorros e assim por diante, tudo com significados, né? E uma das coisas que eu mais gostei, além de a narrativa também ser dolorosa, enfim, porque esse tema sempre é muito pesado, né? Mas eu gostei muito que aqui ele também retrata o processo de montagem da HQ, né? Ele conversando com o pai dele sobre as memórias da época do nazismo. Então ele deixa muito claro que essa daqui é a memória do pai dele sobre aqueles acontecimentos. E a nossa memória ela é sempre uma reconstrução, né? Ela é constante, é uma reconstrução constante. Então eu vou falar melhor sobre ele detalhadamente num vídeo separado, tá bom? Mas pode deixar aí nos comentários que eu sei que muita gente gosta desse livro, já vieram me falar no Instagram e eu gostei muito também. Bom, é isso, de leituras foi isso, é muita coisa, né? Julho, ai gente, julho é férias, é tudo de bom. Então eu consegui ler muito. E eu tenho mais uma dica pra vocês, que é uma série da Netflix. Eu sei que algumas pessoas já assistiram e eu também, eu amei. É uma série chamada Blown Away, e em português eles traduziram para Vidrados, aliás, uma tradução muito legal, porque na verdade é um reality show de competição de escultura de vidro. Então os caras vão competir entre si para cumprir os desafios, né? Cada episódio eles propõem um desafio diferente e fazer a melhor escultura de vidro dentro do tema proposto. E, gente, é fantástico, porque falando assim, você fala, o que eu vou assistir? O cara soprando o cano para fazer um vaso de vidro. Mas assistam, é muito, muito, muito legal. A parte estética é linda da série. E são episódios curtos, sabe? Uma das coisas que eu gostei é que não tem enrolação. Tipo, não tem aquele suspense de quem vai sair e quem, não sei o quê, e intervalo. Não, são tipo, acho que 20 e poucos minutos de cada episódio. E eles já dizem na lata lá quem perdeu, quem ganhou. Não tem enrolação nenhuma. Assistam e depois venham me dizer. Eu gostei muito. Eu gosto de reality show, tá, gente? Assim, tipo Queer Eye, Masterchef e esse Blown Away eu gostei muito também. Tá bom? Acho que são essas as dicas. Lembrando que se você quiser comprar qualquer livro que eu mencionei aqui, ou qualquer livro que você quiser, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que tá aí no box de descrição. E comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Certo, gente? Muito obrigada pela companhia. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem ligados que vai ter um monte de coisa por essas semanas. Não se esqueçam de deixar o joinha pra mim, por favor. Um beijo e tchau!